Sejam muito bem-vindos em nosso canal. Eu sou Ia Matar. Obrigada por assistirem ao vídeo. E se gostarem, deem o seu like. Agora, se gostarem da minha apresentação, inscrevam-se no canal. Obrigada mais uma vez. A luz brilhou em sua alma. Em uma cidade do estado do Paraná, Brasil, a qual prefiro não declinar-lhe o nome em apreço aos seus habitantes, porque os fatos ora narrados são reais e somente as pessoas que deles participaram, direta ou indiretamente, irão reconhecê-los. Logicamente, se houverem sobrevividos até hoje, ou se acessarem a oitiva deste conto muito triste. Trata-se esta história de um homem muito rico que herdara de seus ancestrais grande quantidade de terras, com fartas pastagens para a criação de gado de leite. Era casado com Maria Ofélia, de cujo matrimônio recebeu de seu sogro uma gleba de terra que representava quase 150 alqueires de mata virgem rente às margens do rio Paraná, a título de dote, coisa comum entre as pessoas de posses no início do século XX. O casal foi agraciado com uma prole de 7 filhos homens que cresceram fortes e trabalhadores. Ao seu devido tempo, ingressariam no ensino superior. Não havia neles qualquer aptidão para as áreas jurídicas, médicas ou qualquer ramo burocrático. Eles eram apegados à agricultura e à pecuária. O destino era certo. Partiram para a Escola Superior de Agricultura de Guarapuava, não muito longe de suas terras. O primeiro filho partiu e 1 ano depois o segundo, e a este seguiu o terceiro, enquanto os demais aguardavam a sua vez. Trabalhavam vigorosamente nas terras em franca produção. Quando o 4º filho partia para concretizar seu sonho, o primeiro já estava retornando ao lar, vitorioso, diplomado e muito grato aos pais, que tanto o incentivou. Os pais estavam radiantes pelo esforço de sua prole, e a cada ano, durante 6 anos, havia uma grande festa na sede da fazenda, pelo retorno de mais um agricultor formado. A esta altura, o fazendeiro, nascido no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1900, casado aos 30 anos, e 7 anos depois, ele havia gerado uma prole de 7 filhos. Uma vida inteira de dádivas e glórias. Entre os anos 50 e 60, quando todos os seus rebentos já haviam retornado do curso superior para a fazenda, a sede frequentemente estava toda iluminada para comemorações dos aniversários dos pais e deles mesmos, sempre com muita fartura às mesas. Celebravam as festas natalinas, grandes colheitas, sempre havia um bom motivo para uma boa mesa. Durante o período de estudo, os moços haviam conquistado muitos amigos, colegas de profissão, fazendeiros confrontantes, e sempre estavam por perto da família. No ano de Nosso Senhor de 1967, o filho mais velho do casal percebeu que o pai estava ficando um pouco confuso. A memória lhe estava faltando. Como a família bem sabia, o fazendeiro era um homem muito austero, determinado e autoritário. Sempre agiu desta maneira com todos na casa. A mãe, sempre compreensiva, não contrariava o esposo em nada. A tudo aceitava e dava por bom e valioso. Quanto aos filhos, não foi diferente. E, não obstante amá-los e proporcionar-lhes todos os meios de instrução e até de satisfação, mas assim era
com eles também muito severo. Não demonstrava qualquer tipo de gratidão para os seus camaradas e até para os empregados da sede, cozinheiras, arrumadeiras. Não lhes dirigia qualquer cumprimento casual. Tudo não passava de receber ordens e cumpri-las, e muito bem. Às vezes, os filhos o surpreendiam em atitude mais agressiva com qualquer pessoa, até mesmo com a sua mãe. Estavam ficando muito preocupados. Desde a infância, os filhos do casal assistiam às discussões imotivadas levantadas pelo pai. A mãe permanecia silente, mas era para não aumentar ainda mais os episódios desagradáveis assistidos por todos, pelas crianças, pelos empregados. O que era mais constrangedor é que estes rompantes de autoritarismos ocorriam em qualquer lugar, aonde estivessem, na sala de jantar, na varanda, na cocheira, no meio das plantações. O coitado era um atentado. Ele não respeitava a Deus e a qualquer um que fosse. Não demonstrava compaixão nem pela esposa grávida, aleitando, e nem pelas crianças de colo. Para ele, Maria Ofélia pouco representava. Era apenas sua mulher e mãe de seus belos filhos. Seus pupilos e os empregados estavam observando o fazendeiro, mas não estranharam muito por causa do seu modo de ser. No entanto, o esquecimento que ele estava apresentando várias vezes ao dia é que incomodava a todos, inclusive a esposa. Frequentemente trocava o nome dos filhos, ordenava e esquecia imediatamente o que desejava que o fizessem. Certa vez, acusou um camarada de haver furtado uma enxada e o humilhou perante todos. Todos começaram a procurar a ferramenta para livrar o pobre homem de ser enxotado da fazenda, como ladrão. Logo chegou a notícia que a ferramenta fora encontrada na cozinha da sede. Certamente ele havia utilizado para algum trabalho na horta quando subiu com ela até lá, para tomar água ou trazer uma hortaliça para a pia. E por ali a deixou, esquecendo-se de guardá-la no paiol. Era 1967. O fazendeiro ordenou que todos trabalhassem na quinta-feira santa e na sexta-feira maior. Naquelas terras antigas, patrão algum havia ordenado trabalho na terra, a não ser a ordenha das vacas de leite, ainda antes do nascer do sol, e a colocação dos latões abastecidos na porteira para os caminhões carregarem, e o cuidado com os bezerros. Ele mesmo jamais agiu desta maneira. Foi a primeira vez que este velho costume seria desrespeitado. Na quinta-feira santa, todos os trabalhos deveriam estar prontos até às 15 horas da tarde, desde os dos campos, a pecuária e até os domésticos da cozinha. Era uma época de respeito, oração e jejum. Apenas retornariam no sábado após as 12 horas. O fazendeiro deixou a todos indignados, a sua esposa, aos filhos e aos camaradas, por causa da guarda da paixão de Cristo. Uns indignados, outros tristes, seguiram as ordens daquele que lhes dava o emprego e lhes pagava pelo trabalho. Nesta mesma quinta-feira santa, o fazendeiro entrou em seus aposentos, que já não era mais o quarto do casal, e não atendeu mais a ninguém. Maria Ofélia levava com frequência água, café, almoço, jantar, chá da noite. Nas 2 primeiras semanas,
ele a recebia com todos os cuidados com que ela levava em suas mãos. Ela se assentava perto de seu leito e aguardava até que tivesse bebido ou comido toda a refeição que ela mesma preparara. E os dias foram passando e os filhos também lhe visitando diariamente. Mas, quando estava completando um mês desse retiro autoimposto, o fazendeiro foi piorando. Antes trocava os nomes dos filhos, mas a partir desse dia já não os reconhecia como seus, até então bem amados filhos. A esposa chegava perto de seu leito com o alimento e ele se recusava a tomar. E assim era com qualquer coisa que lhe oferecia. Até o momento em que batia-lhe na bandeja e tudo ia para o chão. Ao aceitar um copo de água, era para arremessá-lo sobre ela. Assim foi com os travesseiros, vasos, relógios e o que estivesse sob o criado mudo. Seus lábios apenas proferiam palavras ruins, xingamentos e maldições. Para quem quer que fosse visitá-lo, já não mais se banhava, penteava ou mesmo trocava suas roupas brancas. Seu leito não podia mais ser trocado e os lençóis eram os mesmos de quase 30 dias após o seu exílio. A família chorava e chorava. A tristeza tomou conta do lugar daqueles dias festivos em que todos riam, comiam e se alegravam. Os filhos e Maria Ofélia estavam mais magros, deprimidos e sem rumo. Chamaram o melhor médico do Paraná para atendê-lo. E olha que o estado do Paraná brota daquelas terras vermelhas todos os meios de cura que o Senhor nosso Deus pode emanar, quer dos profissionais da saúde, quer dos seres angelicais que se prostram diante do Senhor e assim intercede pelos homens. O médico que veio da capital não conseguiu examiná-lo, foi expulso do interior dos seus aposentos aos xingos e quase a pontapés. E só não foi pior porque o fazendeiro estava há uns dias sem qualquer alimento. O médico já estava a recomendar a internação em um asilo de dementes, mas a família não acolheu ao conselho, por acreditar que as coisas haveriam de melhorar. E também não podiam suportar a ausência do pai amado, doente ou não. E o que era para eles uma ideia terrível e cruel é a de afastar o velho pai daquelas terras que lhe assistiram ao seu nascimento. Não. Os seus 7 filhos e a esposa tomariam conta dele até o dia derradeiro. A mais velha de todas as agregadas da sede, que ajudou a Maria Ofélia a cuidar de cada um dos seus filhos, não suportando mais ver o seu sofrimento e o dos seus filhos, indagou se era melhor mandar chamar a benzedeira do local para acalmar o patrão. Ela lembrou à patroa que na capital havia um doutor, advogado, que também era contador, muito respeitado no Paraná, que escrevia muitos livros, e nestes livros ele falava muito bem das senhoras benzedeiras, e que elas rezavam e benziam o doente com seus rosários feitos de contas de flores da Guiné e um buquê de ramos de arruda e alecrim. E ao se aproximarem do doente e rezarem para ele, o doente sarava. A patroa, muito fraca pelo sofrimento pelo qual passava junto aos filhos, pela doença do patrão, concordou em mandar buscar a benzedeira. Até um sorriso desmaiado ela esboçou naquele velho rosto cansado e esperançoso. No dia seguinte, um dos empregados da sede foi buscar a senhora para benzer o patrão. Chegaram ao patrimônio bem à tarde, onde todos a aguardavam.
A benzedeira havia trazido consigo, além do buquê das boas plantas, uma espada de São Jorge e uma palma de Santa Bárbara. Havia trazido também um aspersório e uma garrafinha com água benta, que havia havido pedido na sacristia da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Assim que descansou, foi conduzida aos aposentos do fazendeiro e iniciou suas preces à Virgem Santa. Rezava em tom audível para que o doente pudesse acompanhar, e quando não mais, de repente, o homem assentou-se em seu leito e também, em alto tom, pronunciou palavras tão ofensivas contra aquela que veio de terras distantes para auxiliá-lo em sua via sacra. Dos lábios do doente saíram coisas indecentes, xingamentos e maldições, e que até aquele momento a benzedeira, que estava acostumada a afastar o mal dos que padeciam inconsolavelmente em seus leitos, ouvira. O infeliz homem tomou todos os objetos que estavam ao alcance daquelas mãos que tanto trabalhara e os arremessou contra a rezadeira. E nada mais tendo às mãos, tomou o seu urinol meio abastecido e atirou-lhe à face. Maria Ofélia, quase desfalecida, desfazia-se nas próprias lágrimas ao lado dos filhos e dos seus empregados. A benzedeira orou, orou e orou. Por fim, chorou também, tal qual fosse um de seus parentes ali presentes. Por uma senhora agregada à sede, que tratava da cozinha da família, foi gentilmente retirada daquele recinto de dor e sofrimento para que pudesse descansar e alimentar-se. Nos dias subsequentes, o patrão já não mais se levantava de seu leito. Os filhos cuidavam de tudo e de sua mãe muito enfraquecida, que pouco se alimentava. Durante este ano todo não houve festas comemorativas. A sede que viu o nascer e crescer de uma grande família parecia estar desabitada. O padre vinha todos os domingos celebrar a missa, a qual Maria Ofélia e os 7 filhos e todos os empregados moradores na colônia participavam. Já havia 5 meses que o fazendeiro não comia e não bebia. Não se levantava e muito menos morria. Ele era um homem descendente de uma família italiana, de grande porte físico, quase 2 metros de altura, e pelo menos pesavam uns 140 quilos, quando isolou-se naqueles aposentos na sede. O pobre homem não dormia, somente pronunciava impropérios, que não se sabe aonde aprendera, pois apesar de ser um ser de língua dura, fora muito bem educado por uma família católica temente a Deus. Parecia respirar o ar da discórdia. No mês de dezembro daquele mesmo ano, ele ainda estava com vida e uma vida mal vivida. Cumpria um processo de autofagia, alimentando-se da carne e da gordura do corpo. Então, a todos era objeto de espanto. Em uma certa manhã, ele levantou-se cambaleante de seu leito, abriu a porta do quarto e foi até a varanda. Parecia um espantalho da roça de milho, com cabelos e barbas longas, brancos. Os cabelos haviam crescido e encanecidos, exalavam um cheiro da morte, cujos ares encarregavam de espalhar pela sede inteira. Ao vê-lo na varanda, seus filhos e empregados acorreram para impedir-lhe que, caso tivesse uma vertigem, caísse daquela altura jardim abaixo. Ele ainda reservava alguma força motora e desvencilhou-se dos braços dos filhos. Alguns empregados mais fortes foram até a varanda e aonde a família estava para tentar reconduzi-lo ao seu quarto, mas foi uma tentativa infrutífera, pois
Se o carregassem à força, poderiam machucá-lo seriamente. Já não sabiam mais o que fazer. Tomaram um lençol de linho e envolveram-no e ataram seus braços e pernas. Só assim, seus filhos puseram-no em seus braços e o levaram para a capela construída pelos seus avós um século antes. Chegando à Santa Cruz, como se chamava as igrejinhas construídas nos locais aonde uma alma ascendeu aos céus, colocaram-no em um banco de madeira, assentado, e desataram-lhe os braços e as pernas, removeram o lençol e se retiraram, fechando a porta por trás. Alguns empregados, amando dos filhos, retornaram à sede e providenciaram todos os meios de conforto para o fazendeiro. Levaram cama, colchão, lençóis limpos, roupas brancas, iriam banhá-lo, cortar-lhe a barba, o cabelo e as unhas. Vieram com toda a sorte de dispensa de alimentos, pois serviriam-no ali mesmo. Alguns empregados auxiliaram aos filhos a promoverem tudo o que o pai necessitasse e transformaram a Santa Cruz em um hospital, com cuidados diuturnos e ininterruptos. O velho homem ainda parecia até melhorar. Estava mais lúcido e forte, revelando que algum alimento comia. E de repente, de tempos em tempos, recitavam os versos do seu poema lamentoso e revoltado, mas não demonstrava sentir saudade da esposa, dos filhos, enfim, do núcleo familiar, nem mesmo de suas terras, do seu gado. Parecia que nada possuía, pois de nada se recordava, do amor da prole, pois que a esposa era somente a esposa, a mãe dos seus filhos, e jamais teve lugar em sua vida. Compreensível que dela nada se lembrasse. No final de dezembro daquele nefasto ano de 1967, faleceu Maria Ofélia. Os seus 7 filhos, todos beatos por força da desarmonia reinante naquela família, foram os únicos, juntamente com os camaradas e os empregados da sede, a velar o corpo mais magro. Apresentavam um formoso rosto, emoldurado por seus cabelos brancos, que parecia uma santa repousando em seu eterno leito. Seus filhos e os empregados lavaram com suas lágrimas a alameda por onde passou o cortejo fúnebre até a igrejinha do Campo Santo da fazenda. Ao chegarem com o caixão, o fazendeiro pressentiu o que estava acontecendo e, batendo fortemente à porta para que se lhe abrissem, gritou: "Abram a porta, que eu quero ver a mulher desgraçada que me abandonou, estirada no chão. Quero jogar terra sobre seu corpo." Um dos filhos sentiu que havia certa segurança por estarem todos ali reunidos e abriu a capela. O fazendeiro saiu para fora. Já estava em pele e osso, e seus cabelos haviam crescido mais desde que foram arrumados naquele hospital improvisado. A sua pele estava mais branca, ressaltando seus olhos fundos, azuis, parecido a lanternas acesas. Aproximou-se do caixão aberto e cuspiu-lhe no rosto da mulher que o amou. E afastou-se, virando-se as costas, correu para a mata adentro. Os filhos fecharam a urna e colocaram-na na cripta, aonde foram encerrados os seus ancestrais. Na mesma noite, iniciaram-se as buscas pelo ancião, que fora de si embrenhou-se na mata. As horas escorregavam diante dos seus olhos. Naquele lugar, e embora empregassem incomuns esforços, não o encontraram. O mês de janeiro se desenrolou
e não havia sinal do fazendeiro. No mês de abril do ano de 1968, uma notícia ressoou pelos ares da fazenda. O fazendeiro foi encontrado, acorrentado a uma árvore atrás da igreja que lhe havia servido de hospedaria e sepulcro de seus ancestrais e de Maria Ofélia. Quem o encontrou não se identificou. Era quinta-feira santa. Os filhos e os empregados mais velhos que participaram daquele triste desenlace de Maria Ofélia seguiram juntos para a Santa Cruz. Ao verem o pai e o patrão naquele estado, choraram e choraram muito. Permaneceram ali a noite inteira, como diz a tradição cristã, pela guarda do corpo do Senhor. À sexta-feira, à sexta hora, algumas senhoras empregadas da sede levaram café para todos que ali permaneceram em vigília. Às 12 horas chegou o padre para rezar a missa naquele campo santo particular. Então pediu que desatassem o fazendeiro daquela árvore que o sustentava e o conduzisse, aonde erigiram um singelo altar. Assim foi feito. Aquele corpo seco, de pele muito queimada pelo vento, e até as muitas vezes encharcados de orvalho das horas que se seguiram da data do sepultamento de Maria Ofélia no final do ano de 1967, e que permaneceu deambulando ao léu, causava espanto e compaixão. Ao aproximar-se do altar e ao ouvir o padre chamá-lo, Florence, Florence, seja bem-vindo à presença do Senhor. Aquele corpo seco, tal qual um endemoniado gadareno, recebeu um raio de luz que lhe iluminou a alma e caiu de joelhos perante o padre e a todos e gritou: me perdoe, meu Deus, porque pequei por minhas palavras, pelos meus atos, pelas minhas omissões. E dos seus olhos azuis brotaram 2 lágrimas guardadas no sacrário de sua alma, para o dia de sua redenção. E partiu, deixando o que restou-lhe de vida naquele punhado de ossos secos que a terra abraçou e tragou aos poucos, até nada mais restar.